Em janeiro de 2025, a Napoli liderava a Série A e parecia finalmente ter encontrado estabilidade depois de anos tentando voltar ao topo da Europa. O time estava brigando novamente pelo título italiano, jogava um futebol competitivo e tinha em campo o jogador mais amado da cidade desde os tempos de Diego Maradona, Kvicha Kvaratskhelia, ou nosso mano Kvara. Mas então aconteceu algo que mudou completamente aquela temporada. O melhor jogador do elenco simplesmente pediu as contas e foi embora. O Napoli aceitou vendê-lo ao PSG por 70 milhões de euros. Na época, a imprensa italiana chamou um acordo de justo. O clube recebeu uma enorme quantia em dinheiro enquanto o jogador deixava a equipe em meio a uma disputa pelo título nacional. Para muita gente, Kvara estava abandonando o projeto no momento mais importante. Na época, eu particularmente achei que fosse uma decisão muito ruim sair de uma Napoli campeã italiana que estava batendo em quartas de finais de Champions, sendo o principal jogador do elenco, para ir para um PSG que até então era um eterno projeto, para mim, questionável, mas aparentemente eu estava errado. Fala rapaziada, Bruno na voz, passando para agradecer aos 2.000 inscritos do canal e também para pedir, se você não é inscrito, já se inscreve no canal, deixe um comentário no vídeo, deixe um like, porque isso ajuda muito o nosso trabalho por aqui. É isto, vamos ao conteúdo. Os torcedores ficaram furiosos. Na visão deles, o georgiano havia escolhido dinheiro ao invés de lealdade. É isso que você geralmente pensa quando um jogador vai jogar no Paris. A relação com a torcida mudou rapidamente. O mesmo jogador que antes era tratado como herdeiro simbólico de Maradona, o Kvaradona, agora era chamado de Judas. Antes de deixar Napoli, Kvara fez algo que mostrou o peso daquela decisão. Durante a madrugada, por volta das 3 da manhã, foi até o famoso mural de Maradona sem ninguém, para evitar multidões. Ficou alguns minutos ali, olhando para a imagem em silêncio. Depois, publicou uma despedida simples. Eu não poderia ir embora sem visitar um lugar especial. Adeus Diego, adeus Napoli. A cidade, porém, não perdoou. O contexto também ajudava a aumentar as críticas. Antonio Conte havia acabado de assumir o comando da Napoli, um treinador conhecido por exigir intensidade, disciplina tática, comprometimento defensivo absoluto. Conte queria transformar Kvaratskhelia no centro do novo projeto do clube. Durante meses, tentou convencê-lo a renovar o contrato, porém nada funcionou. Em entrevista, Antonio Conte demonstrou frustração publicamente. Disse que havia passado 6 meses tentando mostrar ao jogador que eles poderiam construir algo grande juntos. Trabalhou pela renovação, tentou fazê-lo sentir-se a peça principal do elenco, mas no final não conseguiu convencê-lo. Para os italianos, aquilo era uma rejeição direta ao projeto esportivo da Napoli. Só que, enquanto todo mundo enxergava um jogador desistindo de uma corrida pelo título, Luiz Henrique via outra coisa completamente diferente. O PSG não contratou Kvara simplesmente porque precisava de um ponta. O elenco já tinha nomes como Dembélé, Barcola, Doué, era um trio de ataque absurdo. Porém, essa contratação do Kvara não era apenas por uma necessidade ofensiva, era uma contratação pensando no sistema. Luiz Henrique enxergava um problema muito específico no PSG, a pressão sem bola. Desde sua chegada ao clube francês, Henrique tentou implementar uma equipe agressiva, intensa e compacta. Todo jogador precisava pressionar. Não existiam exceções. Quando meu menino Mbappé, meu parceiro rachador de elenco, ainda fazia parte desse time, o sistema apresentava falhas justamente porque ele não participava defensivamente da maneira que o treinador queria. O PSG tinha uma qualidade técnica absurda, ninguém questionava isso, mas faltava uma consistência coletiva. Dembélé evoluiu muito nesse aspecto e virou símbolo da transformação da equipe. Sua temporada foi tão dominante que ele acabou terminando com a conquista da Bola de Ouro, algo simplesmente inimaginável. Mas Luiz Henrique queria mais do que um talento individual e ele deixava isso claro várias vezes. Ele precisava de jogadores que entendessem que liberdade ofensiva e responsabilidade defensiva precisavam caminhar juntas. Foi exatamente isso que ele viu em Kvaratskhelia. Mesmo antes do georgiano estrear pelo PSG, Luiz Henrique já falava sobre ele de forma diferente. Não destacava apenas dribles ou gols, falava sobre personalidade, entrega e mentalidade competitiva. Meses depois, antes de uma semifinal da Champions contra o Bayern de Munique, Luiz Henrique resumiu tudo em uma frase: Kvaratskhelia é importantíssimo para nós. Ele disse, não apenas pela qualidade futebolística, mas pelo que transmite como pessoa.
Então veio a palavra que definiu sua visão sobre o jogador. Ele é um guerreiro. Luiz Henrique não usou aquela palavra por acaso. Para entender o que ele enxergava em Kvara, era preciso olhar além dos números, porque tecnicamente o georgiano já era extraordinário na Napoli. Na primeira temporada na Itália, ele fez 14 gols e deu 14 assistências. Foi eleito o melhor jogador da Série A, o melhor jogador jovem da Champions e peça central no título italiano. A cidade chegou a chamá-lo de Kvaradona, uma comparação quase sagrada em Nápoles. Mas o Luiz Henrique acreditava que ainda existia outra versão daquele jogador. O PSG, Kvara precisaria aprender algo que muitos atacantes de elite nunca aceitam: defender como um defensor, pressionar, recompor, fechar linhas de passe e participar do sistema o tempo inteiro. E o próprio jogador admitiu isso depois. Ele disse: com o Luiz Henrique, eu evolui muito defensivamente. Ele me exigiu bastante. Nesse time, nós atacantes precisamos defender como zagueiros. Essa frase explica perfeitamente porque o treinador espanhol insistiu tanto em sua contratação. Luiz Henrique não queria apenas um ponta criativo, ele queria alguém disposto a se transformar completamente pelo coletivo. Os primeiros meses em Paris foram discretos. Kvaratskhelia começava muitas partidas no banco, ainda tentando entender os movimentos do time e se adaptar ao novo ritmo. Muita gente começou a questionar a contratação. Luiz Henrique permaneceu calmo, publicamente pediu paciência, disse que não existia pressa porque o time já estava funcionando muito bem. Ele sabia exatamente o processo que estava construindo, porque já havia passado pela mesma situação antes. Dembélé também precisou ser transformado. Em determinado momento, Luiz Henrique chegou a deixar o francês fora de um jogo de Champions como punição disciplinar. Depois disse que havia sido uma das melhores decisões da temporada. Para ele, talento sem comprometimento coletivo não bastava. Agora, imagina se isso acontecesse com o Kylian Mbappé. Com o Kvara, o processo era parecido. A diferença era que o georgiano absorveu rapidamente tudo o que o treinador queria. Pouco a pouco, começou a crescer nos momentos decisivos. Na campanha da Champions 24-25, ele foi imparável, marcou na final contra a Inter de Milão uma vitória histórica do PSG por 5-0. O Kvara se tornou o primeiro jogador georgiano da história a marcar em uma final europeia. E tem um lance que define muito bem isso que eu tô falando. Final de jogo praticamente, jogo meio que decidido, e o menino Kvara voltando para marcar e vibrando ao roubar a bola. Simplesmente absurda. A mentalidade desse time era justamente essa. Enquanto isso, o Napoli conquistava a Série A novamente, utilizando parte dos 70 milhões recebidos em sua venda. Naquele momento, parecia realmente que todos haviam saído ganhando. Só que a história ainda não acabou. Na atual temporada, Kvaratskhelia explodiu definitivamente como um dos melhores jogadores do mundo. Foram 10 gols e 5 assistências nas Champions em 14 jogos, quebrando o recorde histórico do PSG de participações diretas em gols em uma única temporada no torneio. O antigo recorde pertencia justamente a Dembélé em sua temporada de Bola de Ouro. Depois veio aquela semifinal contra o Bayern, aquele jogo maluco de 5-4, 2 chutes, 2 gols, apenas 37 toques na bola. Naquele momento, ficou impossível ignorar a transformação. O jogador que havia sido chamado de egoísta em Nápoles agora era tratado como um símbolo perfeito do futebol coletivo de Luiz Henrique, e Kvara nunca escondeu quem considerava responsável por isso. Ele disse: o que mais me impressionou no Luiz Henrique foi a forma como ele trata os jogadores. Ele conversa com calma, explica tudo claramente e faz você querer dar mais ainda pelo time. Esse talvez seja a maior diferença entre o ambiente que ele deixou e o que encontrou em Paris. No Napoli de Conte existia cobrança, no PSG de Luiz Henrique existia convencimento. O Liverpool também apareceu como um personagem importante nessa história. O clube inglês teve a oportunidade de contratá-lo quando o Napoli decidiu vendê-lo em janeiro de 25. Os relatórios estavam prontos, o talento era evidente, mas os ingleses preferiram seguir outro rumo. Naquela temporada, conquistaram a Premier League, mesmo sem ele, mas depois foram eliminados justamente pelo PSG na Champions, e nesse confronto, Kvaratskhelia marcou. A janela existiu, o Liverpool decidiu não agir e Luiz Henrique decidiu. No fim, a história acabou validando exatamente o que o treinador espanhol enxergou desde o primeiro dia. Enquanto muita gente via o jogador abandonando um projeto, Henrique via alguém capaz de redefinir completamente o funcionamento do PSG. O Napoli recebeu dinheiro e um título italiano. O PSG recebeu um dos jogadores mais decisivos da Europa. E Luiz Henrique recebeu aquilo que descreveu desde o início: um guerreiro. Acho que todo mundo saiu ganhando aqui.